A sintonia da notícia. São 10 horas e mais 42 minutos. Vai seguindo pela Rádio São João del Rei, o Jornal das 10, nesta linda manhã de 30 de julho de 2024. Hoje, terça-feira, o Jornal das 10 tem a honra, a satisfação, o prazer de receber o cardiologista, o Dr. Kleber Bacarini Viegas, para comentar sobre o AVC e o infarto do miocárdio, nosso convidado nesta manhã de terça-feira. Muito bom dia, doutor Kleber, seja muito bem-vindo ao estúdio da Rádio São João del Rei. Receba nossos cumprimentos e saudações da equipe da Rádio São João, a rádio da nossa história. Bom dia. Bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes da Rádio São João. É mais uma vez um prazer estar junto com vocês e quero aí mandar um abraço especial também para a Juliana. Muito obrigado. Doutor Kleber, a primeira pergunta: quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um AVC? Ô, Geraldinho, são vários fatores de risco. Nós vamos renumerar alguns aí. O primeiro é o tabagismo, o cigarro, a bebida alcoólica, a obesidade, aí, e a falta de exercício físico, incluindo aí algumas doenças que podem alavancar com mais facilidade o acidente vascular cerebral. São os diabéticos, os hipertensos, aqueles autoimunes. Então, basicamente, o infarto, o acidente vascular, geralmente é isso mesmo que acontece, principalmente o que nós numeramos aí. Mas ele está concentrado, o senhor disse agora tabagismo, bebida alcoólica e obesidade. Então, quer dizer que pessoas mais obesas estão mais propensas, com mais certeza. Propensas. Aí tem aquelas pessoas obesas, o colesterol, né? Alteração do colesterol. Então, as pessoas obesas, aquelas pessoas que vivem uma vida sedentária, elas são mais propensas a ter o acidente vascular cerebral. Doutor Kleber, há dois tipos de AVC, certo? Qual é a diferença entre eles e qual é o mais perigoso? Geraldinho, na realidade, nós podemos até numerar uns três tipos de AVC, que seria um ataque isquêmico transitório, que seria um acidente vascular, que o paciente teria uma recuperação em torno de 2 dias, mais ou menos, sem deixar sequelas nenhumas. Mas os dois acidentes mais perigosos e que são mais temíveis pela população são o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. O senhor poderia trocar esses miúdos? Sim, o acidente vascular isquêmico, geralmente, ele sempre é ocasionado principalmente por oclusão de um vaso do cérebro. Esse vaso, ele pode ser um vaso importante, acometer uma área importante e o paciente ficar com sequelas, né? E pode ter hemiplegia e pode ficar com sequelas até maiores, dificuldade de fala, pode até ter alterações de visão, perda de visão, dependendo da onde houve a isquemia cerebral. É mais comum em pacientes que têm doenças, predispostas a doenças, são os diabéticos, os hipertensos, as pessoas que são submetidas a estresse, aqueles pacientes tabagistas, o paciente que abusa de bebida alcoólica, os pacientes que não fazem atividades físicas, são mais propensos assim, sabe? Esse acidente vascular cerebral isquêmico, quando ele não é muito sério, às vezes as lesões são facilmente reversíveis. Já o acidente vascular hemorrágico, eu considero isso um pouco mais grave, porque há derramamento de sangue no cérebro. Então, esse derramamento faz com que a pressão intracraniana suba muito e dificilmente, se for um derramamento muito grande, uma artéria importante, cerebral anterior, cerebral média, alguma artéria importante, as consequências são muito piores do que o acidente vascular cerebral isquêmico. E quase sempre estão associados às mesmas causas do isquêmico, levando em consideração algumas doenças. Por exemplo, o paciente que tem pressão arterial não cuida direito, leva uma vida desregrada,
é mais comum ele ser susceptível a ter um acidente vascular cerebral hemorrágico. Doutor Kleber, quais são os sintomas que antecedem o AVC? E, Geraldinho, isso aí são vários sintomas, né? O sintoma comum, geralmente, a gente sempre deve ficar alerta, porque o paciente passa desapercebido, vai na farmácia, toma remédio, fala que é sinusite, fala que é qualquer outra que tem que tomar, toma anti-inflamatório, e na realidade é um sinal que está querendo aparecer. São as cefaleias, principalmente as cefaleias persistentes e geralmente as cefaleias mais de origem localizada. Esses são dos sinais, mas pode haver sinais, por exemplo, dificuldade de andar, perda de equilíbrio, às vezes náuseas, sensação de dificuldade de pegar as coisas, diminuição da força muscular. Essas alterações, elas podem aparecer. Então, o que a gente diz é o seguinte: perda de peso. Perda de peso não. Perda de peso não significa... tem nada a ver uma coisa com a outra. Perda de peso não entra nessa brincadeira aí não, sabe? É mais mesmo aquele paciente que começa a ter dificuldade de falar, dificuldade de enxergar, perda de equilíbrio, perda de força muscular, né? Sensação de que está caminhando às vezes sobre algodão, é uma sensação diferente que acontece. Então esses são, e as cefaleias são, assim, de uma maneira geral, os sintomas que podem ocorrer mais comuns. Perda de memória. Muito difícil também, sabe? A perda de memória é uma coisa mais gradativa, não vamos levar isso em consideração para os acidentes vasculares, não. Doutor Kleber, há maior incidência em homem ou mulher, o AVC? Geraldinho, as estatísticas ultimamente andam mostrando certo do empate técnico, que as mulheres estão vivendo vida igual ao homem, né? Fumando, estressada, trabalhando, bebendo muito, não cuidam às vezes bem da saúde, usam muita medicação sem critério médico, começam a usar cedo demais os anticoncepcionais, que é um dos riscos para a mulher, mas o homem ganha como disparado em relação aos acontecimentos dos acidentes vasculares cerebrais. Isso porque o homem tem uma vida totalmente diferente da mulher, mais agitada, mais tabagismo, mais etilismo, não cuida muito bem da saúde, dificilmente faz atividades físicas, mas o homem é mais susceptível a ter um acidente vascular cerebral do que a mulher. Muito bem. Doutor Kleber, crianças e adolescentes podem desenvolver o AVC também? Sim, Geraldinho. É muito um pouco raro acontecer isso daí, né? Geralmente os acidentes vasculares cerebrais é paciente mais idoso, acima de 50 anos, a mulher também, mas pode acontecer sim, crianças e jovens. Geralmente a gente enquadra isso nas doenças congênitas, né? A criança já nasce com alguma doença congênita de coração, ou doença congênita mesmo do cérebro, e os jovens hoje, né, que estão levando uma vida meio desregrada também podem ser um dos candidatos a ter um acidente vascular cerebral, porém em menos índice. Muito bem, o senhor falou de farmácia. A gente tem uma dorzinha, já vai procurar a farmácia. Como médico, o senhor condena a automedicação, doutor? Geraldinho, isso aí com sinceridade. Como médico, como pessoa, acho que qualquer pessoa, em sã consciência, se está sentindo alguma coisa e se essa coisa é persistente, eu aconselho a procurar um serviço médico. Doutor Kleber, quais são as medidas imediatas que devem ser tomadas em caso de suspeita de AVC? Há formas de prevenir? A primeira medida especial é se o paciente está tendo algum sintoma persistente, como nós colocamos aí, perda de peso, dificuldade de pegar as coisas, perda de peso, perda de força muscular, dificuldade de andando como se tivesse sensação de que está embriagado, a voz muito arrastada, tentando falar, alterações de voz, alteração de visão. Eu acho que aí seria a condição mais fácil deles poder procurar um médico. A prevenção nós já falamos. A prevenção basicamente é
Paciente hipertenso, não deixar de procurar o seu médico de confiança. Paciente diabético, controlar sempre a diabetes, não deixar de procurar seu médico de confiança. Paciente que tem quadro de dislipêmicos, que são os pacientes que têm tendência a ter colesterol alterado, principalmente o HDL baixo, LDL alterado, pacientes que levam a vida desregrada, bebem muito e que não fazem constantemente um check-up, com certeza podem ser um dos candidatos a ter um acidente vascular cerebral. E daí entra nessa história aí, às vezes, a hereditariedade, né? Doutor Kleber, de uma coisa para outra, do AVC para o infarto. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um infarto do miocárdio? E gostaria de saber também, doutor, há alguma forma de prevenir? Geraldinho, o fator de risco principal é o sedentarismo, não ficar obeso, o controle de uma boa dieta, evitar colesterol alterado, evitar triglicéridos alterados, evitar uma vida monótona para não cair no estresse. O estresse também pode contribuir isso. Melhorar, por exemplo, se é obeso, procurar a emagrecer, procurar fazer atividade física. E aquelas pessoas que têm doença de base, diabético e hipertenso, a gente ressalta mais uma vez, não deixar de fazer o controle periódico. Doutor Kleber, como identificar os sinais e sintomas de possibilidade de um infarto? Ixi, Geraldinho, isso aí é uma discussão frequente, porque o infarto no homem, ele tem uma característica bem diferente do infarto da mulher. Né? O homem, geralmente, aquele ritual muito comum, uma dor precordial grande, como se eu estivesse apertando, constrictiva, às vezes náusea, às vezes vômitos, e às vezes essa dor ela irradia para a parte da mandíbula, para a face interna do braço esquerdo, para a parte da coluna, muitas vezes para a parte inferior, que a gente diz aquela região gástrica. Isso aí muitas vezes é confundido como doença gástrica e o paciente está tendo um infarto de parede inferior. Doutor, uma pergunta curiosa. Uma pessoa que mora na zona rural, bem distante do atendimento médico, e que, de repente, uma pessoa da família, um membro querido, apresentam essas condições que o senhor acabou de antecipar para os ouvintes. O que ele deve fazer para ajudar aquele que está caminhando para o infarto? Bom, você diz o paciente que está com sintomas semelhantes. Aí tem uma pessoa da família que está com ele sozinho, ele está longe do médico, longe da Santa Casa, longe do hospital. O que ele deve fazer de imediato para ajudar? Para sinceridade, se o paciente realmente está com sintomas e realmente se ele está infartando, ele não pode fazer nada. Ele botar ele no carro e levar direto para assistência médica, primeira assistência médica que contribuir. Mesmo porque, a não ser que for um paciente que já é cardiopata, está sob controle, ele pode olhar, a pressão está alta, pode dar um remedinho para ver se abaixa a pressão. Ele usa algum nitrato, está usando os nitratos, hoje até são muito condenados às vezes, o Sustrate, vai usar o Sustrate. Muito bem. Doutor Kleber, o Jornal das 10 agradece a sua participação, nós nos colocamos à disposição do senhor e muito obrigado por essa entrevista tão importante que eu tenho certeza, colaborado e vai colaborar com muitas pessoas. Tá bom, Geraldinho, eu que agradeço a sua presença aí e todos os ouvintes da Rádio São João, muito obrigado. São 10 horas e 46 minutos. Você ouviu com exclusividade a participação do cardiologista, o médico, o Dr. Kleber Bacarin Viegas, trazendo essas informações no Jornal das 10. E já, a participação do prefeito Nivaldo José de Andrade. Jornal das 10.